Bom dia, Alagoas de volta. E agora vamos falar de esporte com ele, Léo Freire. Está aqui já com a gente. Então, para completar o time. Bom dia para você, Raj. Bom dia, Sofia. E bom dia também para você que nos acompanha. Pois é, time completo agora, né? Time completo. Sem desfalques. Vamos embora. Vamos lá. Tem curiosidade hoje, viu? Eu estou curiosa para chegar na curiosidades. Está curiosa para chegar nas curiosidades. Curiosidades. Vamos então falar da Série B, começar com a Série B, porque a sequência da 12ª rodada, ontem jogos foram realizados. Vamos ver aqui então os resultados da noite de ontem. O América, que segue sem vencer no campeonato, são 12 rodadas. A situação do América nesse momento é bem delicada. Então não vence, e a equipe do Atlético foi lá em Minas e venceu o América por 2-1, o Atlético de Goiás, que é o próximo adversário do CRB. Na sexta-feira o CRB vai enfrentar o Atlético de Goiás fora de casa. No outro jogo então da noite de ontem, teve o Vila Nova, que venceu a equipe do Botafogo por 1-0. Vila Nova jogando então em casa e a equipe do Botafogo como visitante. Vila Nova venceu por 1-0. Vila Nova brigando lá de cima, né? Vila Nova está lá na parte de cima dessa classificação. E tem a sequência da rodada, hoje tem outros jogos. Vamos ver então aqui os outros jogos da noite de hoje. Lembrando que essa rodada termina somente amanhã. Hoje tem a Ponte Preta contra o Cuiabá. Ponte Preta também na zona do rebaixamento, vivendo um momento delicado na temporada. E o outro jogo então da noite de hoje, que é a equipe do Náutico, que recebe o Fortaleza lá nos Aflitos, Recife, às 7 da noite. Tem Náutico, então, em Fortaleza. Esses dois jogos nessa sequência da 12ª rodada da Série B, que terá o fechamento somente amanhã com outros dois jogos. A rodada foi bem fatiada essa, Foi muito fatiada. Começou na sexta-feira, termina somente amanhã. Então, assim, é devido à paralisação da Série A. Então, para que tenha jogos, né, Raj, nesse período, então a CBF resolveu fatiar até a próxima quarta-feira. E na sexta-feira já começa a 13ª rodada. Então está tudo muito junto, pouco tempo de preparação para as equipes que disputam nesse momento a Série B. Inclusive com o CRB entrando em campo, né? Já começa essa 13ª rodada. Isso, o CRB joga fora de casa, inclusive entra em campo no próxima sexta-feira, dia dos namorados, viu? O CRB vai jogar, né? Na sexta-feira à noite. Vai ter muito gols para as esposas, namoradas. Presentes, né? Tá vendo? Pois é. Então, vamos ver então como é que está essa preparação do CRB para esse jogo da próxima sexta-feira. O CRB que se afastou um pouco do G6 depois da derrota para o São Bernardo aqui no estádio Rei Pelé. O Galo vive uma verdadeira montanha-russa na Série B. Os altos e baixos da equipe acabam sendo evidentes e preocupando o torcedor. Em 12 jogos, o Galo já acumula 6 derrotas. E muito dessa sequência negativa pode ser retratada nos números do sistema defensivo alvirrubro. Até aqui foram 20 gols sofridos, uma média de 1,6 gols tomados por jogo, seja fora ou em casa. Nos últimos 3 contra o São Bernardo, ficou evidente a fragilidade da defesa do CRB. No primeiro gol, vacilo geral da marcação regatiana e Felipe Garcia aparece livre no meio da área e só toca na saída de Vitor Caetano. Já o segundo e o terceiro gol da equipe do ABC Paulista vieram de contra-ataques. O primeiro deles foi puxado por Mário Sérgio e o Rodrigo Ferreira sacramentou a vitória do Bernô. Acabamos tomando os gols em um momento, principalmente que no terceiro gol, acho que a gente vinha num momento muito bom no jogo. Acredito que a gente estava encaminhado para talvez buscar o nosso gol de virada. Tomamos esse terceiro gol e lutamos até o final, buscamos de todas as formas. A equipe dele se defendeu e a gente não teve a capacidade de empatar e virar o jogo. A campanha defensiva do CRB é uma das piores da competição. Só fica à frente das defesas das equipes como a Ponte Preta e o América de Minas. 2 das 4 equipes que o CRB venceu na competição. E nessa mesma ótica, em apenas um jogo em toda a competição, o Galo não tomou gol. Foi na vitória diante do Operário, aqui em Maceió. Eu sou o principal responsável por tentar encontrar essa solução, né? Quando existe uma discrepância tão grande, como você falou, e é muito evidente, né? Eu acho que todo mundo que acompanha o nosso time tem uma clareza daquilo que a gente faz de qualidade de jogo. Eu nunca vou poder garantir que a gente vai ser nem o melhor ataque, nem a melhor defesa, porque, como eu falei, o futebol não é um jogo de merecimento. Eu vou sempre trabalhar para que a gente crie as oportunidades coletivamente, para que aumente a possibilidade de fazer gols,
e para que a gente conceda o mínimo possível de oportunidades ao adversário para que o adversário faça menos gol. Mas, às vezes, o adversário com poucas oportunidades consegue fazer o gol. Mas calma que toda essa oscilação não é só para o lado ruim da coisa. Se a defesa não vem ajudando, o ataque, por outro lado, vai muito bem, obrigado. E até o presente momento é o segundo melhor da competição, com 19 gols marcados. Só fica atrás para o do São Bernardo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que tem 20 gols marcados. Nessa métrica, Dadá Belmonte e Micael vêm ajudando ao Galo. Cada um deixou o seu nessa derrota por 3-2. Mas foi o suficiente para fazer de Micael o artilheiro isolado da competição, com 7 gols marcados. Agora o cenário muda. Com a rodada finalizada apenas na quarta, o CRB pode perder posições. E o foco agora está no jogo contra o Atlético Goianiense, sexta-feira à noite. Um confronto que pode ser direto. Por isso, quem errar menos vai poder respirar bem mais aliviado. É um momento de recuperação para o CRB, esse jogo fora de casa. Inclusive, a situação que o Silas pontuou aí, que preocupa muito, é o sistema defensivo do CRB. Até agora, nessas rodadas, aí, 12 jogos da Série B, o CRB sofreu 20 gols. É um número muito alto, né, para 12 jogos na Série B. Então, essa preocupação do técnico Eduardo Barroca para arrumar esse sistema defensivo. Alguns vacilos poderiam ser evitados, né, Léo? Exatamente. Vimos ontem aqui a facilidade, né, com que o adversário São Bernardo, no domingo passado, encontrou ali na defesa do CRB muitos espaços. Então, essa deve ser a dor de cabeça de momento do CRB para arrumar esse sistema defensivo para esse jogo fora de casa e também para a sequência do campeonato. E a gente fala sempre o próximo jogo, Sim. que é o jogo que tem que recuperar, o jogo de recuperação. O CRB tem 2 derrotas seguidas, Cuiabá e São Bernardo, e agora joga fora de casa. Então, é o jogo que o CRB, nesse momento, Sofia Raj, ele tem que pontuar. Nem que seja voltar com um empate de lá, mas o CRB tem que voltar com uma pontuação nessa sexta-feira lá de Goiás. E o time até tem feito gols, né? Mas se a defesa não está ali para evitar... Tem que colaborar, né? Também, né, Raj? Não adianta, né? Isso. E olha, gente, vamos falar sobre a jogadora de futebol alagoana, Geise da Silva Ferreira. Ela recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa aqui na capital. A homenagem a Geise da Silva Ferreira aconteceu numa sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas. A jogadora de futebol recebeu a comenda Marta Vieira, uma das mais importantes honrarias concedidas em Alagoas a personalidades que se destacam no esporte. Muito importante para simbolizar o momento que eu venho vivendo em toda a minha trajetória desde o início. Então, é uma homenagem muito gratificante para mim e também saber que estão acompanhando o futebol feminino, principalmente não só para mim, mas como para todo o futebol feminino. O sentimento é muito gratificante, né? Eu fico muito orgulhosa de ver ela recebendo esse prêmio. É um orgulho de mãe e de qualquer outra mãe que vê a sua filha recebendo qualquer homenagem, seja ela qual for. É muito importante para uma mãe. Eu sempre acompanhei ela em tudo, né? Então me deixa muito orgulhosa em saber que ela está recebendo essa homenagem aqui da Assembleia. A atleta tem 28 anos. Nasceu em 27 de março de 1998, no povoado São Bento, em Maragogi. Construiu uma trajetória marcada pela determinação e superação. Geise foi marisqueira, vendedora e até empurrava carrinho de mão na feira. O futebol era uma paixão. Ela deu os primeiros passos no esporte na União Desportiva Alagoana. Em 2016, foi convocada para a seleção brasileira principal. E de lá para cá, foi uma série de conquistas nacionais e internacionais. Geise conquistou 11 títulos ao longo da carreira internacional. Entre eles, a Champions League feminina. Também acumula importantes conquistas pelo Brasil, como ter sido convocada para representar o país na Copa do Mundo Feminina de 2023 e nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Nunca apoiei, né? Eu nunca, até porque era mulher, as pessoas comentam muito, né? Mas era o sonho dela. Passado o tempo eu tive que apoiar todos os passos dela. E hoje a senhora está feliz porque apoiou? Estou muito feliz. Chega até me arrepender
de antes não ter apoiado, né, ter dado mais dedicação a ela. Reconhecida pela habilidade, velocidade e capacidade de decisão, está entre as principais jogadoras do futebol brasileiro. E embora cercada de méritos, sua simplicidade em desejar que outras meninas brilhem nos gramados a torna ainda mais gigante e motivo de inspiração. Sua trajetória inspira outras pessoas a acreditarem que é possível alcançar o topo do futebol mundial, com dedicação ao trabalho, perseverança e, principalmente, amor pelo esporte. É uma homenagem muito importante também para saber que para as menores que gostam de esporte, saber que pode sim, não só no futebol, mas como lutas e outros esportes também. É importante saber que tem, como que eu posso dizer, tem pessoas que incentivam que você pode correr atrás dos seus sonhos. É isso aí, correr atrás dos seus sonhos e ser como uma inspiração, né? A Geise é uma inspiração para muitas mulheres no esporte e para nós, enquanto mulheres na sociedade, de uma forma geral. E é legal demais, né? Tem essa homenagem aí à Alagoana. O ano que vem, Sofia, inclusive aqui no Brasil, será a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Torcer para que a Geise possa fazer uma boa temporada. Nesse momento ela está jogando lá no México e que possa fazer uma boa temporada, despertar aí... Para ser convocada, Para ser convocada e disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Com certeza a Marta vai estar em campo, vai ser convocada. Isso aí, ela deve estender mais uma temporada para participar da Copa do Mundo ano que vem aqui no Brasil. E quem sabe ao lado da Geise, que ela possa fazer uma boa temporada, porque seleção brasileira é momento, né? Então, assim, que ela jogando hoje no México está bem, né? Está fazendo muitos gols e vamos torcer para ter mais essa representante na seleção brasileira. Copa do Mundo masculino esse ano, feminina ano que vem. Já pensou 2 títulos brasileiros? Pois é, e contabilize no outro ano as Olimpíadas. Tem isso aí, tem toda essa sequência boa. Vai ser muito em 2028 as Olimpíadas. E olha, gente, vamos falar sobre o Coliseu, que está chegando com um card de lutas recheadas, viu? O evento promete, na verdade, movimentar o ringue e terá transmissão aqui na TV da Gazeta. O Coliseu Strikers está mais perto do que nunca. Quarta-feira, às 8 horas, no bairro do Jaraguá, o maior evento de MMA do Nordeste irá trazer 9 lutas em uma edição especial, colocando grandes confrontos de lutadores de diferentes artes marciais com uma experiência VIP para o público. Dentro dos confrontos, um dos nomes que chama a atenção é de Edelson Silva, boxer com um cartel invejável e que ainda está invicto na carreira. Eu estou bem focado, bem disciplinado, já venho treinando há 32 anos, não é a primeira luta, são 19 lutas profissionais, invicto, são 137 lutas de boxe olímpico, então assim, é mais uma para mim, a expectativa é de buscar dar um show para o público e buscar o nocaute, que em consequência da luta nós vamos buscar o nocaute. Edelson é casado com Beth Correia, atleta que por anos representou o Brasil no UFC, maior organização de MMA do mundo. Beth chegou a ter 9 vitórias consecutivas na carreira e chegou a disputar o cinturão peso galo no UFC. A ex-lutadora estará no corner do marido no evento. Além de grandes nomes, o Coliseu, como sempre, irá dar oportunidade aos novos nomes que surgem no cenário regional, como, por exemplo, Anderson Santos, alagoano, que irá fazer sua primeira luta profissional de boxe no Coliseu. A expectativa é a de sempre, tá? É uma preparação que a gente vem fazendo há anos, então é mais uma luta para mim, né? Apesar de ser uma estreia no profissional, estou tranquilo, sei que a gente fez um excelente trabalho. É uma felicidade enorme para a gente, né? Ter essa oportunidade. Às vezes a gente espera realmente uma grande oportunidade como essa para poder mostrar o nosso trabalho, e isso é uma realização também pessoal. Eu presenciei as outras edições do Coliseu e é fantástico a estrutura, então acho que qualquer pessoa deseja participar, estrear no Coliseu, e eu espero também dar continuidade no trabalho junto com o pessoal do Coliseu para fazer outras novas lutas. Com certeza os alagoanos irão torcer por Anderson. E para quem ainda não conhece, pode esperar um estilo de boxe nacional, mas com um tempero da salsa mexicana. A gente tem aqui uma escola brasileira, né, enraizada, da Mendes Boxing Club, e aí eu sou praticamente um segmento dessa escola. Dentro dessa escola a gente tem algumas raízes mexicanas, né, então a gente anda muito para frente, a gente busca o resultado, é um pouco mais agressivo. Então realmente é de se esperar uma luta boa, uma luta aí com um resultado definido. O Coliseu Strikes terá 9 lutas,
4 alagoanos no cage, 2 lutas válidas pelo cinturão brasileiro de K1, além de mais uma luta feminina, que nos últimos eventos da organização estiveram sempre entre as lutas da noite. Bacana, hein? Pois é, e a transmissão dessas lutas você vai conferir, claro, aqui na TV Gazeta, quarta-feira, né, Léo? Imperdível, hein, Racho? Depois do L2, 8 horas da noite. Continuar, porque amanhã tem, então, MMA lutas do Coliseu importantes aí nesse calendário de 2026. Vamos falar agora sobre as meninas do handebol, Léo? Vamos falar de handebol agora, porque as meninas de handebol do CRB conquistaram a Copa Nordeste Sub-14 nesse final de semana. Tem o Igor Albuquerque que vai estar aqui com a gente e vai trazer detalhes dessa conquista importante para o handebol. Está aí, ó, com as meninas, as medalhas, Sofia. Que legal. Então, Igor, bom dia. Conta então a história dessa conquista. Fala, Léo, tudo bem? Muito bom dia. Olha só, já estão todas aqui, ó. Medalhas, o troféu também em mãos. Representaram o handebol alagoano nesse fim de semana, conquistaram a Copa do Nordeste Sub-14. E se o CRB perdeu nos gramados, dentro de quadra as meninas representaram bem o clube, viu? Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o David, treinador dessa equipe aqui, campeã. David, primeiro queria saber o grande desafio que foi chegar numa competição desse nível e representar Alagoas. É sempre um desafio, né? Bom dia. Bom dia a todos. Um grande desafio, né? Para nós sempre estamos representando o nosso estado em qualquer competição e nesse caso específico para nós o desafio foi maior porque era uma equipe longe de ser a favorita e durante esse ano nós tivemos muitos percalços, né, na montagem da equipe, nos treinamentos, então valeu muito a dedicação, a força de vontade de cada uma delas, dos familiares e da comissão técnica em tentar realmente o principal nosso, que era o sonho de classificar para esse brasileiro, visto que dessa vez será em Maceió. Então ficar de fora realmente seria muito triste. Então estamos muito felizes com a classificação e mais ainda com o título. Quais foram os desafios que vocês encontraram por lá? Porque eu acredito que as equipes também eram fortíssimas, né? Com certeza. As equipes do Nordeste hoje são referências, né? As próprias equipes alagoanas são referências nacionais com multitítulos, né? Então a gente tem um handebol muito forte no nosso estado. Prova disso é que as 3 primeiras colocações foram alagoanas, né? E com isso conseguiram também as vagas para o Campeonato Brasileiro, além de enfrentar na semifinal o vitorioso, nacionalmente, muito vitorioso, que é o Clube Português de Recife. Foi um desafio muito grande para nós, conseguir vencer essa semifinal, classificar para o Brasileiro e em seguida enfrentar o rival que, no campo e nas quadras, né, que é a equipe do CSA, repetindo o feito que aconteceu no Sub-12 dessa equipe em Recife. Então, os desafios foram esses e, graças a Deus, conseguimos superar. E tiveram alguns reconhecimentos, né, individuais. Fala um pouco disso. Teve esse reconhecimento com atletas de destaques, com treinador de destaque também, que foi inclusive o senhor, né? Sim, a gente fica muito feliz com esses reconhecimentos individuais, não é o nosso foco, né? Nosso foco é na parte coletiva, elas sabem disso, se comportam muito bem, mas tivemos alguns destaques individuais, né? A melhor lateral direita e MVP da competição, nossa atleta Ana Wevila, tivemos também como melhor goleira a nossa goleira Maria Alissa e a melhor ponta direita a Maria Heloíse, né? Para fechar ali com chave de ouro e ter esses destaques também. Você lida com um pessoal, as meninas 14 anos estão em desenvolvimento. Qual o principal fator que você tem que lidar na preparação? É com esse ânimo, a flor da pele? É um dos elementos que você tem que lidar, que tem que trabalhar bem com elas? Com certeza, né? A categoria Sub-14 talvez seja a categoria mais desafiante no handebol feminino no Brasil. Eu costumo dizer que nessa categoria a equipe que tem um pouco mais de concentração, um pouco mais de dedicação psicológica, consegue alçar voos mais altos, né? A oscilação é muito grande e isso transmite para dentro de quadra, né? Às vezes a desobediência, a vontade, né? Os hormônios começando a aflorar, então a gente tenta controlar, né? Na nossa equipe, além de mim, não só sou eu, mas temos também a fisioterapia, nosso auxiliar técnico que faz um trabalho muito grande fora de quadra e o nosso psicólogo, Gilvan Moreira, que é quem mais trabalha com elas essa questão para que possa ter esse desenvolvimento dentro de quadra e mais uma vez conseguimos alcançar. Treinador, agora eu vou pedir licença porque eu vou conversar com elas. Elas estão aqui, ó, todas posicionadas, medalhas no peito. Conversar primeiro com a Carol. Carol que está aqui, ó, segurando o troféu. Eu pedi para você levantar, Carol, olha aí, ó. Esse é o troféu aí
o título da Copa do Nordeste. E diz uma coisa, o que é que você considera como o maior desafio nesse fim de semana, que vocês voltaram vitoriosos? O que é que foi que vocês tiveram que superar lá? Um dos maiores desafios foi enfrentar equipes maravilhosas, que são do Nordeste todinho. Os 3 primeiros lugares foram a equipe alagoana, que são muito boas. Nossa união de equipe foi uma coisa fundamental para a nossa vitória. E também nosso esforço, nossa dedicação em todos os jogos. E agora a expectativa para o brasileiro, né? Vocês conquistaram a Copa do Nordeste, estão celebrando muito, mas agora já estão de olho em outra competição, né? Nossa expectativa está alta, mas ainda temos que treinar muito para chegar ao nível das equipes brasileiras, que são muito boas. E a gente vai se esforçar e vamos lutar até o fim. O que é que se considera dessa equipe aqui? Qual a palavra que pode definir essa equipe? Determinação é uma palavra que a gente vai até o final em todos os jogos, a gente luta muito por todas as vitórias e eu amo muito essa equipe. Perfeita, maravilhosa essa equipe. Conversar agora com o Manu, que está aqui do lado da Carol. Manu, me diz uma coisa, é determinação mesmo que define essa equipe? Eu acho que sim, porque acho que todos os jogos a gente se dedica muito para o resultado e quanto mais dedicação, acho melhor para o time. Para esse resultado chegar, não é um trabalho do dia para a noite, né? É um trabalho já há muito tempo. Quanto tempo mais ou menos vocês treinam juntas? Eu creio que além do clube, do CRB, vocês treinam juntas também no colégio, então já criam uma intimidade. Então tem muito desse trabalho dia a dia, né? Uhum. Toda terça e quinta a gente treina, pela tarde no colégio e mais pela noite no clube, no CRB mesmo. Então isso é fruto de muita dedicação, não é do dia para a noite, né? Exatamente. Agora, fazer aquela geral, né? Pedir para o Arlindo mostrar todas elas, as vencedoras, campeãs, conquistaram aí a Copa do Nordeste Sub-14, todas com medalhas no peito. Vou pedir para vocês levantarem a medalha aí com muito orgulho, olha só. Todas aí com um sorriso no rosto, medalhas à mostra. E agora com um novo desafio, se preparar para o Campeonato Brasileiro. Vou conversar de volta agora com um treinador. Ô David, me diz uma coisa. Elas sabem do desafio, né? É bem maior o sarrafo lá em cima no brasileiro, né? Com certeza, né? Campeonato brasileiro não é fácil. Só para classificar para o Campeonato Brasileiro já é muito difícil. Muitas equipes com altíssimo nível ficam de fora, né? Então, algumas delas já têm experiência a nível nacional, né? Temos 2 que fizeram parte da Seleção Brasileira Escolar, né? Então, elas sabem que realmente o desafio vai ser maior. É preciso muito treino, muita dedicação e obediência para tentar a gente conseguir uma classificação melhor. Nessa idade eu já tinha falado sobre esse desenvolvimento. Além do lado esportivo, tem que aprender também esse lado do convívio, do social. É super importante também para todas elas, né? Com certeza. O esporte é a escola da vida, né? E embora a gente fique muito feliz com as conquistas que elas têm, o nosso foco principal, o objetivo principal em ser professor é ensinar um pouco para a vida, né? Então, a resiliência, a obediência, a dedicação, a união, né? Todas ganham juntas, todas perdem juntas, né? Não tem uma heroína, né? Quando faz o último gol, não tem uma vilã que perde o último gol. Então isso é que vai fazer a gente crescer, né? Como pessoas. Foi muito importante na minha formação como atleta e espero que elas também consigam alcançar isso. Dá para ver aqui que tem algumas mais novas. Já faz parte do processo de transição, né? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, elas chegarem muito bem, né? Representando o Sub-14 com todo vigor. É justamente esse processo de transição do ciclo, né? Que tem algumas que já estão estourando a idade, né? No último ciclo aí do Sub-14, tem muito disso, dessa transição também, né? Com certeza, a renovação é importantíssima, né? Nesses últimos anos a gente tem conseguido mesclar bem a equipe. Então, geralmente a gente tem 50% de meninas no último ano da categoria e mais 50% que vão estar ali renovando, né? Então elas já estão ali tendo uma experiência dentro e fora de quadra para continuar o legado. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. É isso, panorama do CRB Sub-14, que representou muito bem Alagoas na competição, na Copa do Nordeste Sub-14, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio. Me encerro com a imagem da equipe. Vou até pedir para o professor chegar também ali ao lado. Olha só, a equipe campeã, medalha no peito, troféu na mão e sorriso no rosto, já se preparando para o Campeonato Brasileiro. Volto com vocês. Que bacana, hein? Obrigada, Igor, pelas informações. Parabéns às meninas, parabéns ao treinador. Excelente trabalho, que venham mais outras diversas conquistas. Vocês estão no caminho certo. O esporte pode transformar a vida de cada um de vocês e ter essas conquistas aqui no nosso estado, representando muito bem Alagoas, é bacana demais. Sucesso. Até porque estamos falando de uma competição Sub-14, né? Isso quer dizer que ainda vem muitas competições aí para que as meninas possam ter sucesso no handebol. Legal demais, parabéns então para a equipe.
Vamos agora para as curiosidades, Léo? Chegou a hora né? boa. Vamos então, as curiosidades aqui no Bom Dia. Vamos começar com o basquete, porque a NBA está tendo aí já os jogos das finais, a decisão. Esse aqui foi no primeiro jogo da final, certo? Entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs, está assim. Estava já finalizando, mas o jogo ainda estava acontecendo, ainda estava em andamento no final da partida. Pode soltar aí então, porque aí, ó, está acontecendo. Então tem esse ataque e aí entra o torcedor. Ah, meu Deus. O torcedor entrou para tirar uma foto com o jogador, né? Que ele é fã do jogador. Então, aí, ele consegue a foto, mas o jogo foi paralisado. A cara de indignação do camisa 23. Gente, ele não está nem acreditando. Então, assim, o outro levou na esportiva, ele queria viu? tirar foto com o camisa 1, né? A foto que ele foi lá para o camisa 1. De onde é que ele saiu, hein? Ele saiu do meio da arquibancada. Não deu pra ver. Ele quer tirar foto aqui com o camisa 1. E aí chega a segurança, o jogo foi paralisado, certo? Então, no primeiro jogo. E aí você pergunta, o que aconteceu agora? Ele foi retirado, certo? Foi detido e já saiu um posicionamento. Ele está banido para o resto da vida de entrar em jogos da NBA. Sério? Então, e seríssimo isso. Então, já aconteceu, já saiu então a sentença. Ele está banido, ele não entra em jogos da NBA para o resto da vida. Isso poderia pegar aqui, hein, Raj? Que no Brasil, torcedores que gostam de invadir, então pro resto da vida você não entra mais em estádios. Você vê a diferença, né? A diferença, e foi de forma bem rápida, estamos falando do primeiro jogo da final da NBA. Então ele entra ali na quadra, olha só, e estava rolando ainda. Ele conseguiu a foto, né? Estamos vendo, segurança tiraram, e aí já saiu a informação de que para o resto da vida ele não entra mais em jogos da NBA. Então assim, essa foi a sentença. É uma curiosidade, teve aí o seu peso para esse torcedor. Vamos então para outra curiosidade. Seguinte, então, aqui é um jogo lá na Inglaterra, muita chuva, certo? O goleiro vai mandar a bola para frente, é um jogo do futebol amador. Olha lá, mandou para o campo de ataque, só que no outro lado está o solzão. Não tem chuva, gente. A chuva estava só na metade do campo e na outra metade estava o maior sol nesse jogo lá na Inglaterra. O famoso toró, Rádio Sofia, de um lado do campo. Só de um lado, nuvem só de um lado. Só o toró, só do lado do campo. Quando o goleiro manda vai todo mundo lá para onde não está chovendo. E aí está o maior sol. Esse é o clima lá na Inglaterra. Demais esse filme. Explica aí esse fenômeno, por favor. Não tem como explicar, né? Olha só. A chuva estava chegando do outro lado, gente. É normal. Ou já tinha passado de um lado, né? Alguma coisa assim, né? Você vê que ela vai diminuindo aí, enquanto a bola vai indo, ela vai diminuindo e chega lá no tempo seco. Exatamente. E aí o goleiro está no sol. Aí ninguém quis jogar. Olha que o goleiro estava sozinho do lado da chuva, né? Estava todo mundo do lado que não estava chovendo. Então, assim, essa é a curiosidade. E para fechar, vamos para o tênis, né? Porque nessa competição de tênis tem que ter bastante atenção. Eu vou falar, mas nós vamos voltar depois, porque tem um áudio aqui, certo? Essa competição de tênis, Roland Garros, inclusive, uma competição muito importante. O que foi que aconteceu? Ela parou 2 vezes aqui na hora do saque. Então, vamos pedir aqui para voltar no começo do vídeo e vamos ouvir o que aconteceu. Vamos lá. Cadê o áudio? Vamos soltar o áudio, então, para a gente entender o que foi que aconteceu, que proibiu dela fazer esses 2 saques. Vamos para o começo, então. Vamos voltar no começo do áudio. Agora. Ó, o trem. Concentração. Segunda tentativa. Não teve como quebrar aquela concentração até a rússia da partida. Ou seja, por 2 tentativas que a tenista tentou sacar, passa um trem próximo ali à quadra onde estava sendo realizado e, por coincidência, o trem buzinou nos 2 momentos do saque. Então, muita coincidência. De novo, vamos lá. Oh, beautiful timing. Primeira vez ela ficou ok.
segunda ela... Parece combinado, mas não foi. Não foi combinado. E olha, Sofia, que o tênis é aquela concentração. Exatamente. Silêncio. Tem situação que, por exemplo, crianças fazendo mais barulho são retiradas do local e os jogadores realmente não começam a partida. Acho que requer muita concentração, né? Se não tiverem muita atenção. Então, assim, olha que quebrou toda aquela tensão, né? No primeiro momento, a tenista até achou engraçado, mas depois, se você olhar a fisionomia dela, ela já... Fica bem chateada. Afinal, ela está se concentrando ali para fazer muitas vezes um ponto de saque, né? Agora... Maravilha, Léo. Muito pois é, boas as curiosidades. Está sendo meu quadro preferido aqui do esporte. Legal muito demais. Sempre estaremos, né? Sempre na pesquisa, recebendo também. Então, assim, é bom demais esse momento nesse quadro do esporte. Para começar bem o dia, né, Sofia? Então, olha aí, o tênis. Agora procura-se o maquinista. Será que ele torcia para outra, para a adversária? E por hoje é só. Um bom dia para vocês, né? E amanhã a gente volta com mais do esporte. É isso. Tchau, tchau. Tchau, Rádio. Tchau, Sofia. Tchau, Léo. Até mais.